Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Você já sentiu que a vida segue como um ônibus que passa rápido demais, enquanto você fica parado, fora do movimento? Estar fora do ônibus não é só estar ausente, é encarar a ausência de um sentido imposto, o confronto direto com a liberdade e a responsabilidade. Aí está a angústia. Ela não paralisa, ela desnuda o indivíduo, convocando-o a saltar do espectador para o ator da própria vida. E é na angústia que o ser humano se encontra mais nu, mais livre, mais real. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Martin Heidegger foi um filósofo, escritor, professor e reitor universitário alemão. É amplamente reconhecido como um dos filósofos mais originais e importantes do século XX. Ele não enxergava a angústia como um mero mal-estar psicológico, algo a ser eliminado ou diagnosticado. Ela é ontológica, ou seja, faz parte da estrutura fundamental do ser no mundo. A angústia não é um sintoma, é um desvelar do nada, o horizonte que encara a nossa finitude e a liberdade radical que nos define. O humano não é um objeto estático no mundo, é um Dasein, um ser aí, um ser que se abre para o mundo, que está sempre em relação, em projeto, em possibilidade. Essa abertura significa que o ser humano nunca está fechado, preso, mas sempre exposto ao mundo e a si mesmo, com todas as suas incertezas e potencialidades. E o que a angústia faz? Ela rasga o véu do conforto, ela retira o chão. Mas diferente do medo, que tem um objetivo claro, é uma ameaça específica, a angústia não sabe o que a angustia. Ela nos obriga a confrontar. O mundo se retira, as coisas perdem sentido e o indivíduo se vê frente ao nada. Mas é justamente aí que algo se revela. Abre aspas, na angústia que o Dasein encontra-se diante do ser como um todo. Fecha aspas. Uma das expressões centrais de Heidegger e propõe que somos chamados à autenticidade. Essa suspensão não é paralisia, mas é um chamado existencial, um convite a romper com a inautenticidade, a viver conforme seu próprio ser, e não pelo eles, o Dasman, a massa conformista. Lacan foi um psicanalista francês. Renovou a psicanálise a partir da década de 1950, promovendo a reinterpretação de conceitos freudianos, novas práticas clínicas e uma integração da psicanálise com a linguística e o estruturalismo. Segundo Lacan, o sujeito é fundamentalmente dividido entre a sua identidade e o desejo de se completar, sempre em falta com algo, em busca de um sentido ou de um objeto que jamais se concretiza totalmente. Ele aprofunda esse vazio não no nível do ser ontológico, do ser da estrutura da existência, daquela condição humana em si, mas na estrutura do desejo. Para ele, a falta é estrutural. É uma frase famosa dele aqui, é o que não cessa de não se inscrever. Aqui vamos a mais um famoso conceito do senhor enigmático, o Lacan. Temos aqui 3 momentos. A coisa, o que não cessa, é não se inscrever e não cessar. A coisa, o que não cessa, o isso contido na frase, é o real, um dos 3 registros fundamentais da psicanálise lacaniana. No nosso episódio 5, tratamos bastante esses termos com exemplos. Eu recomendo fortemente a audição deste episódio sobre o complexo de Édipo. É o episódio 5, tá? Isso sendo o real, é aquilo que escapa à linguagem, que não pode ser representado, não se simboliza. O que estava dentro, mas não se externaliza em palavras, vamos dizer assim, mas entre aspas, como sintomas. E a segunda sentença aí da frase, vamos colocar aqui, é inscrever-se. Aqui tem o sentido de entrar no campo do simbólico, ou seja, ser nomeado, representado e entendido.
Como exemplo aqui temos, quando você fala, estou triste porque perdi meu emprego, você está inscrevendo essa dor no simbólico, dando um nome, um sentido, uma localização. Desta forma, isso está claro para você, até mesmo no seu consciente. Então, a outra sentença aí da frase, que é o que significa não cessar de não se inscrever. Aqui vem o golpe de mestre. Não é que o real nunca tenta se inscrever, é que ele nunca consegue, mas também não desiste. Ou seja, o real é aquilo que está sempre tentando furar o simbólico, mas nunca consegue entrar completamente. Ele insiste, como sintoma, trauma, angústia, lapsus, mas nunca se acomoda. Aqui eu peço desculpas aos ouvintes por estar saindo um pouco do tema, mas eu queria trazer Lacan para esse nosso diálogo e é sempre bom explicar os seus conceitos. Tentando ainda deixar mais claro, um exemplo. Imagine uma criança muito pequena que perdeu a mãe, antes de conseguir entender como o que aconteceu. Ela cresce sem lembrar direito, sem nomear esta perda, mas sente um vazio constante, uma ansiedade difusa, uma tristeza sem causa. Esse vazio é o real, é a perda não simbolizada, não escrita, mas que não cessa, não some de não se inscrever, por estar em um limbo. E ela retoma como angústia, como esse buraco psíquico. Então, o desejo humano é movido por uma ausência construtiva, aquilo que nunca será plenamente preenchido. Na linguagem do popular aí, você nunca vai conseguir o que acha que quer, e ainda bem, porque se conseguisse, o desejo morreria, e com ele a própria vitalidade do ser. Então a angústia para Lacan surge como uma percepção de que nada preenche esse X imaginário, e ainda assim seguimos desejando, ou seja, a angústia aparece como a experiência dessa busca insaciável, impossível de ser satisfeita. É uma condição estrutural da existência humana. Eu deixo a seguinte questão. Você já alcançou algo que acreditava que mudaria sua vida e depois percebeu que tudo continuava mais ou menos igual? E o que você faz com essa falta que insiste em permanecer? Pense. Jean-Paul Sartre foi um filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo. E ele é brutal nessa matéria, minha gente. Nada de anestesia existencial. Dentro do existencialismo, ele joga na cara as mais duras das verdades. Estamos condenados a ser livres. Sem Deus, sem essência dada, sem manual de instruções. Você nasce e só depois decide quem é. Não há natureza humana fixa, nenhuma identidade pré-fabricada esperando para ser descoberta. A existência, nascer, existir, vem antes da essência, que seria dar sentido à vida, fazer suas escolhas, e isso muda tudo. A angústia neste contexto é o preço da liberdade radical. Ela não surge porque algo nos ameaça de fora, mas porque percebemos que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas e que ninguém vai vir nos salvar. Sem desculpas, sem atenuantes, você pode nascer em um mundo caótico, em um corpo ferido, em uma sociedade desigual, mas a liberdade permanece. O que você faz com isso é você quem decide. Sartre escreve: o homem é aquilo que faz de si mesmo. E é aí que entra a ironia sartriana. Somos livres até para fugir da liberdade. A maioria foge, finge, se esconde atrás do sistema, da família, de Deus, do algoritmo, do chefe, da astrologia, da infância, do signo, do trauma, do governo, do mercado. Poderíamos continuar listando aqui inúmeras desculpas, mas Sartre avisa: fingir que você não escolhe já é uma escolha. E essa má-fé cobra um preço alto, porque não é simplesmente mentir para os outros, é mentir para si mesmo. E mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Já ouviram isso? É o que cantava o gênio da composição nacional, o Renato Russo, na música Quase Sem Querer. E mentir pra si
Fechando aspas aí, contudo, você pode até conseguir fugir da angústia por um tempo, mas o vazio que fica, essa sensação de estar ausente na própria vida, é um sintoma. A conta chega e ela vem em forma de insatisfação, frustração, ressentimento. Fingir que não se escolhe já é uma escolha e talvez a pior de todas. A angústia para Sartre surge quando tomamos consciência da nossa liberdade radical. Essa liberdade que define, no fundo, a própria condição humana. Ela aparece no exato momento em que percebemos que estamos sozinhos na tarefa de dar sentido à vida e que somos, sem escapatória, totalmente responsáveis por cada escolha que fazemos. E é nesse ponto que a angústia se instala, quando nos deparamos com a finitude da vida, com a liberdade absoluta e com a incerteza sobre o futuro. Tudo isso sem contar com nenhuma essência prévia ou valor dado de antemão que nos sirva de guia. Essa instância, a angústia, é a experiência de um vazio existencial, uma sensação de estar lançado no mundo sem garantias, onde cada um de nós precisa construir por si o próprio sentido da existência. E então, Sartre te olha nos olhos e diz: levanta, torna-te o autor da tua existência, não terceiriza a tua liberdade. No episódio 4, eu analisei com a filosofia de Sartre, dando exemplos bem práticos, mergulhado no universo do Senhor dos Anéis. Se você ainda não ouviu, volta lá depois. A Terra-média nunca foi tão existencialista, né? Porque mesmo em mundos mágicos, a responsabilidade pelo que se escolhe é nossa. Agora vamos entrar na filosofia de Søren Kierkegaard. Foi um filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês, amplamente considerado o primeiro filósofo existencialista. Para ele, a angústia é uma experiência fundamental da condição humana, resultante de uma liberdade radical que define o ser humano. Ao se confrontar com a liberdade, o sujeito se vê diante da infinitude de possibilidades e da responsabilidade de escolher. Essa percepção da liberdade gera um sentimento de apreensão, pois a consciência da responsabilidade e finitude humana trazem à tona a incerteza sobre qual caminho seguir, criando uma sensação de paralisia existencial. Mas ao contrário de Sartre, para Kierkegaard, a angústia não é apenas sobre a liberdade em si. Ele não vê a angústia como um simples sofrimento psicológico. Para ele, ela é também um ponto de partida para a fé. A angústia é a manifestação da separação de Deus, uma angústia do pecado, que reflete o abismo entre o ser humano e a divindade. O sujeito, ao se confrontar com esse vazio existencial, é levado ao desespero. Mas é nesse desespero que surge a oportunidade de um salto de fé. Esse salto não é apenas uma escolha racional, mas um movimento existencial em que o indivíduo aceita sua finitude e abandona-se à graça divina. Encontra uma maneira de superar a angústia. A fé, neste contexto, torna-se não uma explicação racional, mas uma forma de transformação espiritual que transcende a razão e oferece uma redenção à angústia existencial. Assim, para Kierkegaard, a angústia não é apenas o vazio a ser preenchido, mas uma experiência reveladora, que pode levar o ser humano a uma compreensão mais profunda da sua liberdade e da sua relação com o divino, criando o espaço para a fé autêntica. Hoje vivemos num mundo que exige a todo instante que sejamos fortes, adaptados, felizes, como se fosse uma obrigação. Falar em coragem, então, parece até repetitivo, mas Rollo May, nascido nos Estados Unidos, foi um psicólogo existencialista. Ele traz um significado que a gente anda esquecendo. Coragem é ser você mesmo, mesmo diante do vazio, da rejeição, da angústia e da morte. Não é a ausência do medo, é encarar o medo mais profundo, o medo de não existir.
Quando percebemos que estamos sozinhos nas decisões, que não existe manual, a angústia aparece. E é aí que a coragem entra. May fala da coragem ontológica, dizer sim à existência, mesmo quando ela é frágil, incerta e finita. Abre aspas, a coragem não é a virtude de heróis épicos, é o ato cotidiano de permanecer fiel a si mesmo diante do absurdo. Fecha aspas, palavras de Rollo May. Muitos sintomas modernos, vazio, desânimo, apatia, não são doenças, mas sinal de um colapso do sentido de ser. Este contexto, ele conversa muito bem com o episódio anterior sobre a aceleração e o cansaço da sociedade. Se você não ouviu, recomendo muito a audição. Confira, é o episódio 9. Continuando aqui, quando não conseguimos mais sustentar uma imagem de nós mesmos, sentimos que não pertencemos ao mundo e recuamos. Mas esse recuo pode ser um salto. A base da coragem, May diz, é manter um diálogo com o que nos ameaça. É essa coragem que transforma a angústia não só para suportar, mas para usar como direção. Ela evita que o indivíduo fuja para o conformismo ou para o niilismo. Niilismo foi um termo que ganhou força com o filósofo Friedrich Nietzsche. É um sentimento profundo de ausência de sentido que atravessa a modernidade. Essa desvalorização do aqui e agora. Mas vamos deixar os detalhes para um próximo episódio, tá bom? Na clínica, May não quer curar a angústia, mas caminhar com quem a sente, até que a pessoa descubra que é possível viver com ela. A ideia aqui é que o paciente, ao tomar consciência da sua angústia e ao explorar suas causas, possa aprender a viver com ela de uma maneira construtiva e com uma autotransformação. Bloco especial aqui. Enquanto muitas abordagens psicológicas tentam explicar o comportamento, modificar padrões ou eliminar sintomas, a psicologia existencial propõe outra tarefa: encarar o abismo da existência humana. Ela não pergunta como adaptar o indivíduo ao mundo, mas sim o que significa viver com a liberdade num mundo finito, onde tudo passa, tudo falta e ninguém pode viver no nosso lugar. Essa abordagem nasce do encontro entre a filosofia existencialista europeia e a clínica psicológica do século XX, especialmente em contextos de pós-guerra, onde o sofrimento parecia escapar das categorias tradicionais da psicologia. O humano aqui não é uma engrenagem defeituosa, é um ser que sofre porque sabe que existe, porque sabe que vai morrer. Então, abre aspas aí, a angústia não é um problema a ser resolvido, é uma condição a ser compreendida. As palavras de Rollo May. E ele é um dos nomes centrais dessa abordagem e dizia que o papel do terapeuta não é dizer o que está errado com você, mas ajudar a se tornar quem pode ser diante das suas escolhas, limites e medos. Já para Irving Yalom, psiquiatra americano, ao trabalhar com pacientes terminais, percebeu que o confronto com a morte não paralisa, ao contrário, pode libertar. A consciência da finitude funciona como um chamado para a autenticidade. Abre aspas, o desejo de não morrer é, na verdade, o desejo de viver de verdade. Palavras do Irving Yalom. Eu já quero aproveitar esta oportunidade para dizer que também teremos um episódio sobre a morte e sentido. Fiquem ligados. Então, essa abordagem exige do terapeuta presença radical. Não há testes, fórmulas, manuais. Há encontro, há escuta. Há um silêncio que precisa ser habitado e não preenchido. Então, resumo para a fixação. Para Heidegger, a angústia é o chão desfeito que revela o ser. Para Lacan, a falta é construtiva, nunca vamos preencher o vazio, e é isso que nos move. Para Sartre, somos livres, responsáveis, e isso angustia. Para Kierkegaard,
A angústia é a consciência da liberdade e da responsabilidade diante de infinitas escolhas e a separação de Deus, o pecado. Para Rollo May, coragem é o que nos permite sustentar o ser diante do nada. A psicologia existencial é a clínica como espaço para sustentar a angústia e não eliminá-la. Então a angústia, longe de ser algo a ser eliminado, é o próprio convite à liberdade. Sugestões aí de leituras e filmes, séries. Então, livro, temos aí o Ser e Tempo, de Martin Heidegger, O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, O Conceito da Angústia, de Søren Kierkegaard, e televisão, do Jacques Lacan, para uma introdução leve à sua visão de desejo. Entenda-se leve aí, mas é bem complicado. Começa pelo nome, a ironia que ele usou. Fecha aspas. Filme A Árvore da Vida. É sobre a angústia e a graça. Agora, a série Ruptura, que foi minha inspiração da capa até deste episódio. A angústia neste contexto se relaciona principalmente com a identidade, controle e alienação. A separação das memórias provoca uma angústia existencial de não saber quem os personagens realmente são, enquanto a imposição de um sistema corporativo totalitário os faz sentir-se oprimidos, criando uma angústia psicológica contínua. Concluindo aí o nosso episódio, o vazio existencial não é um erro, é a fresta por onde entra o real. A angústia não é para ser curada, é para ser ouvida. Ela aponta que há algo em nós que ainda não foi vivido. E talvez seja nisso que resida a beleza. Não estamos prontos nem completos, mas sempre possíveis. E lembre-se, entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Agradeço a você que chegou até aqui. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!